Olá, meus amigos. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, eu queria responder uma pergunta que uma querida fez, né, aqui em um dos comentários do vídeo. Eu sei que ela tem assistido vários dos meus vídeos, ela chegou recentemente ao canal, né? Ela tem expressado o quanto as coisas que ela tem escutado aqui têm ajudado ela a desprogramar, né, o cérebro e ela conseguir se libertar de todas aquelas falácias e dogmas que ela aprendeu na igreja, né, que fazem com que ela se sinta culpada e com medo, né, de abandonar a igreja, enfim. E ela fez uma pergunta, né, que eu gostaria de responder aqui, porque talvez seja a dúvida de várias pessoas que têm assistido aqui aos vídeos, né. Ela pergunta, ela coloca o seguinte: ela recebeu ajuda financeira da igreja. Querida, eu vou me referir a você, você sabe quem você é, né? Você diz que recebeu ajuda financeira da igreja, né? Te ajudaram com alimentação, acho que conta de luz, né? Te deram uma máquina de costura, que segundo eles não foi a igreja que comprou, foram os membros que se uniram, fizeram uma vaquinha e compraram a máquina para você, coisa que eu acredito que provavelmente seja o caso, né? Porque a igreja gasta o mínimo possível para te ajudar financeiramente, tá? Então você fala que recebeu essa ajuda financeira da igreja. Frequentando, você começou a se sentir mal e agora você tá descobrindo, né, se sentindo aquela coisa, né, aquele desconforto que eu entendo, porque eu também senti em um determinado momento, né, depois de tantos anos. E você não quer mais frequentar, agora você tá descobrindo o que a organização realmente é e você não quer frequentar. E a tua dúvida é a seguinte: se você decidir resignar, será que a igreja vai querer que você devolva, né, tudo com que ela te ajudou durante o tempo em que você precisou, né? A resposta é não. Categoricamente não. Você não deve nada para a igreja, tá? Por quê? A igreja, ela é uma corporação sem fins lucrativos, legalmente falando, né? Então, e mesmo assim, o que ela faz contigo todo ano? Ela te chama para acerto anual do dízimo. Eles alegam que o dízimo é voluntário, né? É mandamento, mas é voluntário. Ninguém é obrigado a pagar, não, de jeito nenhum, imagina, né? Imagina. Mas eles te chamam todo ano, vem cá, vamos ver como é que tá o dízimo. Eles apresentam para você um extrato, né? Do que você pagou ou deixou de pagar. E daquilo depende a tua entrada ou não ao templo. Eu questiono a moralidade disso, tá? Porque é como se o templo fosse um clube e para você entrar no clube você tem que pagar, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: ela não tem direito de te cobrar absolutamente nada. Por ela ser uma instituição sem fins lucrativos, ela tem a obrigação legal de ajudar, de gastar um determinado percentual da receita em ajuda humanitária, e ela não faz isso, tá? Se você ainda não assistiu, você vai assistir provavelmente um dos vídeos que eu fiz, que eu afirmo que a igreja, ao longo de alguns anos, ela desviou 100 bilhões de dólares, você escutou muito bem, 100 bilhões de dólares, dinheiro esse que deveria ter sido ou usado todo em ajuda humanitária, ou se quisessem investir, então eles deveriam ter pago o imposto para o governo federal. Não fizeram nenhuma coisa nem outra. Desviaram o dinheiro na cara de pau e investiram. Estão sendo processados agora em Tribunal Federal por conta disso, por conta deste crime que eles cometeram, tá? Então, querida, você está lidando com uma corporação multibilionária, viu? Você não deve nada para eles. A igreja não vai funcionar se você não for lá dar aula, se você não fizer suas visitas, se você não falar do evangelho para as outras pessoas, né? Se você não mandar teus filhos para missão ou não fizer missão, a igreja não funciona, tá? Então a gente está falando aqui muito mais do que dinheiro. A gente está falando do que eles falam lá no templo, do que eles exigem de você lá no templo. No templo, teu tempo, bens, talentos e energia.
Então você não deve nada para a igreja, tá? O bispo, você disse que o bispo não é tão querido, você fica com remorso. Bom, o bispo é uma pessoa que não sabe, mas ele trabalha de graça para ajudar a enriquecer essa corporação aqui multibilionária. Tudo que ele usou para te ajudar não foi dinheiro dele, foi dinheiro da igreja. Então você não deve nada para ninguém. Fica tranquila, tá? Pode resignar, se você quiser, tá bom? Ok. Então, esse brasileirinho aqui de hoje, eu achei uma graça o senso de humor dele, viu? Ele fala o seguinte: Olá, Vânia. Observação. Não estou enviando este e-mail para ser lido em seus excelentes vídeos, mas se desejares, fique à vontade, sem mencionar meu nome por enquanto. Absolutamente. Eu achei válido, viu, querido, contar a tua história aqui no canal, porque eu acredito que muitos membros da igreja vão se identificar com a tua perspectiva, tá? Tenho 30 anos como membro da igreja, tá? E continuo ativo. Ele é um membro ativo da igreja há 30 anos. Assisto a todos os seus vídeos. E só não deixei a igreja mórmon por não ter estabilidade emocional para lidar com o impacto em minha família. Contudo, mesmo permanecendo lá e procurando levar meu lado cristão para meus semelhantes, reconheço hoje, com sua ajuda, também que a igreja mórmon é e sempre foi uma igreja falsa. Simplesmente quando tua mente está sofrendo lavagem cerebral, você não percebe. E o que mostraste em seus vídeos com tanta coragem e amor é como um hino sud que tanto amo, soa para mim. A verdade, o que é, clara como a luz. Tenho todos os sentimentos de quem se sente traído por essa corporação mundana, que de cristã só a teoria mesclada com a falácia e astúcia da cúpula, liderança geral. Para lá de humanos que se acham melhores do que os outros, todos perfeitinhos e fofinhos. Eu achei uma graça ele me imitando aqui, né? Que eu gosto de falar fofinho, né? Ah, mas ele é tudo que fofinho, né? Pois é, ele me imitou aqui. Ai. São, na verdade, aquilo que eles julgam nos outros, pele de ovelha em lobos cruéis. Hoje, por exemplo, com o caso Mark Hoffman, o falsificador mórmon, lembra que a gente conversou sobre ele aqui? Saiu na Netflix, né? O documentário sobre ele. Foi a cereja em meu bolo, onde desmascarou o mormonismo de vez. Como é que pode o Hinckley discursar em uma conferência geral, onde é voz direta do céu, hein? Imagina se não fosse. Sobre um documento falso, como se ele fosse verdadeiro. Esse foi o fim da picada. Como se diz para um bom entendedor. Presta atenção, ele é esperto, hein? Hoje tenho vários e vários testemunhos de que a igreja é falsa. Uma delas que presenciei, que só percebi depois de um excelente vídeo seu sobre a declaração oficial do fim da poligamia mórmon e dos sacerdócios negros, foi o fato da corporação ir com o que o mundo dita durante a entrevista com o presidente Nelson quando assumiu a presidência mórmon. Não sei se assististe. Não, eu não assisti. Lembro-me como se fosse hoje que uma repórter de um determinado órgão da imprensa, na comitiva de perguntas, quando um novo presidente da corporação é chamado, pelo menos nos últimos anos foi assim. Ela perguntou ao presidente Nelson por que, presta atenção, por que na cúpula da liderança de uma igreja mundial não tinha ninguém negro nem de outras nacionalidades? Bom, e o que aconteceu veio a revelação, ele coloca entre aspas. Tinha que vir, né? O chamado do Ulisses Soares e outro descendente asiático, que até hoje não sei o nome dele e não me interessei na nacionalidade dele, como apóstolos. Tão claro como a luz foi para mim isso ter acontecido. Eu não sei se esse oriental foi chamado como apóstolo ou como 70. Foi chamado como apóstolo? Coloca aí pra gente o comentário, porque eu achei que ele fosse 70. Mas se for apóstolo é uma surpresa para mim. Aí realmente, né, é por conta da pressão, né, social que já tá começando a fervilhar aqui, né.
Assisti outro vídeo desta irmã da Argentina que vi agora no Mormon Uma Ova. Mormon Uma Ova é um podcast sobre mormonismo, que é uma graça. Eu te sugiro, viu, de escutar. E assistir aqui no YouTube. Acho que ele tá no YouTube também. Com o título no YouTube, Eu Desafio os Ex-Missionários. Então essa irmã argentina, né, participou do Mormon Uma Ova e ela postou um título, postou como título, Eu Desafio os Missionários, onde ela faz menção de uma entrevista oficial da igreja. O vídeo é recente, onde o presidente Nelson fala do chapéu usado por Joseph Smith e a pedra do vidente. Que cara de pau deste cara, tentando fazer com que seja normal essa história que sempre tentaram esconder. E eu achando que era mentira dos que perseguiam a igreja. Mostrar uma coisa que só os críticos, entre aspas, falaram sempre. Muitos foram até excomungados e humilhados pela corporação. Hoje ele quer se mostrar bonzinho dizendo que é verdade. Absurdo! Realmente tudo é mais podre do que se imagina. Obrigado, Vânia, por sua coragem, determinação e força. Isso sim é que é um testemunho de que Deus está presente, te sustentando a mostrar a verdade clara como a luz dessa organização multibilionária falsa. Olha como é que ele termina. Ai, eu dei risada com isso aqui. É proposto que apoiemos Vânia Moore como declarante da verdade oficial sobre o mormonismo no Brasil. Todos aqueles que estão de acordo, por favor, levantar a mão. Bora levantar a mão aí, meu povo. Levanta a mão aí. Ih, tem até tatuagem aqui, né? Esqueci, né? Escondi, né? Não pode ter tatuagem, né? Levanta a mão aí. Grande abraço. Ai, adorei. Grande abraço para você também, meu querido. Muito obrigada, viu? Por ser um membro fiel de Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias com a mente aberta. E eu admiro, eu vou te confessar, assim, honestamente, que eu admiro a tua capacidade de continuar lá, porque você admite aqui, humildemente, não ter estabilidade emocional para lidar com o impacto na família, caso você queira sair da igreja. Eu te parabenizo por isso, eu te admiro por isso. É o que eu sempre falo aqui no canal. Coloca teus relacionamentos familiares acima da igreja, sempre. Se você, como nosso querido, tem estômago para ficar lá, para não ter que causar um problema maior ainda, né, na família, caso você queira sair, então fica, né? Se é isso que vai manter a paz e a qualidade do relacionamento de vocês, fica. E procura desenvolver meios de frequentar a igreja sem permitir que tudo aquilo penetre no teu cérebro e eles te controlem e te manipulem, né? Você pode assistir, né, participar sem absorver, né? Você pode rejeitar chamado, você pode parar de pagar o dízimo, se, né, com a família não houver problema, né? Não sei. Enfim, mas aí cada caso é um caso, né? Agora... eu te admiro, meu querido, por causa disso, porque eu não tive esse estômago, né? Eu não consegui ficar de jeito nenhum. Mas aí que tá, quer dizer, meus filhos já tinham saído da igreja, então pra mim eu só tinha que lidar com meu marido aqui, né? Então foi mais tranquilo. Agora, se eu tivesse meus filhos ativos lá na igreja, eu não sei como é que o que eu teria feito. Se eu teria saído ou continuado lá como você fez, né? Como você tá fazendo. Então é isso, cada caso é um caso. Bom... olha só o que ele fala aqui, eu adorei esse parágrafo. Ele fala assim: tenho todos os sentimentos de quem se sente traído por essa corporação mundana, que de cristã só a teoria mesclada com a falácia e astúcia da cúpula. Liderança geral, para lá de humanos que se acham melhores do que os outros. São, na verdade, aquilo que eles julgam nos outros, pele de ovelha em lobos cruéis.
eu adorei a maneira como ele colocou aqui, porque eu tenho que assinar embaixo, tá? Igreja cristã, ela tem princípios cristãos ali mesclados, como ele muito bem colocou aqui, mesclados com falácias e astúcia da cúpula, né? Tem algumas coisas do cristianismo. Mas como é que uma igreja cristã separa as pessoas? Como ele fala aqui, o sacerdócio desculpa. O sacerdócio foi negado aos negros até 1978. Os gays agora, a comunidade LGBT está sofrendo preconceito mais do que nunca na história. Se você não pagar 10% do teu salário, tá aqui o extrato, você não entra no templo, que é a casa do Senhor. Isso não é uma igreja cristã. Talvez eu não tenha prestado atenção ao Novo Testamento. O Velho Testamento não me interessa. Eu particularmente, para mim não interessa. Pode interessar para você que está escutando, mas no Novo Testamento eu não me lembro de Jesus Cristo ter ordenado aos apóstolos enquanto organizava. Ele não organizou a igreja, ele nunca organizou a igreja, né? Mas enquanto ele pregava, né, o evangelho, eu não lembro dele ter falado para os apóstolos que eles deveriam construir um templo luxuoso, com tudo do bom e do melhor, e cobrar para que as pessoas entrassem lá dentro 10% do salário delas. E que elas se comprometessem a entregar o tempo, bens, talentos e energias delas para a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Eu não lembro de nada disso lá no Novo Testamento. Se eles falam que a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias é o evangelho restaurado, quando você restaura, você faz com que aquele objeto de restauração seja idêntico ao que era antigamente. É ou não é? Agora, se você diz que restaura, mas você coloca um monte de coisa que antes não existia, você não está restaurando, você está criando algo novo. Ele dá 2 exemplos aqui, né? Ele fala do Hinckley, né? Realmente, o Hinckley, se você não sabe, né? Procura aí na internet sobre Mark Hoffman, procura o documentário do Netflix, a gente já falou aqui sobre o Mark Hoffman várias vezes, né? Ele criou um documento falso e disse que essa aqui era a carta da salamandra branca, que era um documento em que Joseph descrevia um ritual de magia que ele fazia na época, porque ele era um caçador de tesouros. E o Mark Hoffman chegou e falou, esse aqui documento original, é da salamandra branca, né? Essa carta aqui, The Salamander Letter. O Hinckley ficou apavorado, falou, ai, agora, né? Como é que faz, né? Então, ele comprou, ia comprar, não lembro agora, mas acho que ele chegou a comprar do Mark Hoffman o documento para esconder, né? Ele acreditou que aquele documento era verdadeiro, e aquele não foi o único documento, não. Ele já tinha comprado vários outros documentos de Mark Hoffman, que Mark Hoffman forjou e vendeu para a igreja como sendo documentos originais. E o Hinckley, que era o profeta de Deus na terra, né, que fala com Deus face a face, caiu na armadilha do Mark Hoffman igual um patinho, comprou todos aqueles documentos acreditando que eles eram originais. Ai, meu Deus, né? Muito louco isso, né? Como é que pode o Hinckley discursar em uma conferência geral, onde a voz direta do céu, sobre um documento falso, como se ele fosse verdadeiro? Sabe por quê, querido? Porque ele não é um profeta. Nenhum dos presidentes executivos dessa corporação são profetas, nenhum deles fala com Deus, tá? Ai, meu Deus, que loucura, né? Muito louco isso. E é como ele diz, quer dizer, ele se coloca numa posição superior às das outras pessoas, né? Ele chega na conferência geral, assim, né? Tudo fofinho, como ele fala aqui, né? E tem aquela luz, né? Não sei se você já prestou atenção naquela mensagem subliminar da conferência geral. Tem uma luz que vem do teto, assim, na cabeça deles. Aquilo fala pro teu cérebro inconscientemente que aquelas mensagens que eles estão te passando vêm de fonte divina. Você, pum, registra isso. Não é por acaso, viu? Eles sabem como te enrolar, né?
E eles falam com aquele monotom, né? Tudo assim, né? Programado, ensaiado, lendo ali, né? Igual o jornalista lê, né? Para apresentar o programa, eles também leem o discurso, tudo ele fofinho, né? Naquele prompt, né? Não sei como é que chama. Mas enfim. Ai, que loucura, é muito sujo, é muito nojento, né? E tudo isso que eles fazem, toda essa imagem que eles passam pra você, é só pra te prender, pra você ajudar a crescer, fazer crescer a empresa. É como eu montar uma empresa. E eu quero ganhar, eu quero colocar meus filhos para estudarem nas melhores universidades de graça. Eu quero garantir aposentadoria, aliás, pensão vitalícia para o meu marido depois que eu morrer. Eu quero ganhar bem. Eu quero ganhar um carro novo todo ano. Eu quero ter vantagens financeiras. Eu quero viver bem, comer bem. Quando eu voar, eu quero voar ou em primeira classe ou no meu próprio jato particular. Então eu vou montar uma empresa. Eu vou falar para você que tudo que você vai fazer para mim lá é para Deus, não é para Vânia. Imagina, a Vânia jamais faria isso contigo. Não, querido, não. Mas então você vem aqui para minha empresa, você abre ela todo domingo, você dá aula, você vai visitar, você vai mandar os vendedores venderem a minha marca, viu? E tudo que a minha empresa tem para te oferecer de bom, né? Eles vão sair com a gravatinha, a plaquetinha no peito, né? Com a logomarca da minha empresa, mas eu vou falar para você que é tudo para Deus. Meu, você vai se matar e vai fazer tudo pra mim. E vai fazer propaganda da minha empresa. Porque quando você se veste do jeito que eu te falo que você tem que se vestir, quando você se comporta do jeito que eu falo que você tem que se comportar, você está representando a minha marca. Você vai atrair outras pessoas para minha empresa através do teu exemplo. É assim que funciona a corporação de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Não tem diferença nenhuma. Se você não acredita, pesquisa na internet e veja o poder financeiro que a tua igreja tem. Se você está aqui em Salt Lake, você sabe que o City Creek, aqui, aquele shopping de luxo no centro, é da igreja também. Isso é só a ponta do iceberg, como já conversamos aqui várias vezes. Bom, ele termina aqui falando sobre a pedra do vidente, né? Que agora o Nelson vem com toda aquela cara de pau dele, sempre soube que a igreja guarda no cofre, né, as 7 chaves, a pedra ou as 2 pedras que o Joseph usava como vidente, que a igreja fala para você que é urim e tumim, não era coisa nenhuma, né, eram pedras do vidente. A igreja sempre teve essas pedras aqui guardadas, as 7 chaves, e agora o Nelson vem com aquela, é mesmo, é verdade, né, eram essas pedrinhas aqui, né, tá tudo bem. Como se ele sempre soubesse. E como se ele nunca tivesse, não, como se ele sempre soubesse, não, porque ele sempre soube, mas como se ele nunca tivesse tentado esconder isso de você. Foi você que não prestou atenção. Foi você que interpretou mal. A culpa é sempre tua. E o lucro é sempre deles. Então isso aqui é verdade. O Nelson finalmente admitiu, né, que o Joseph usava para traduzir o livro de Mormon. O Joseph colocava aquelas 2 pedras no chapéu, que era a maneira como os outros caçadores de tesouro trabalhavam na época, né? Ele colocava aquelas 2 pedras no chapéu, colocava a cabeça lá e citava as palavras do livro de Mormon. Não usava placas de ouro, coisíssima nenhuma. E eu tenho mais um vídeo que eu vou fazer para você, vou te mostrar que o Nelson agora está começando finalmente a dizer que o livro de Mormon não tem fundamentação histórica. A gente vai conversar sobre isso no outro vídeo, que eu preciso imprimir e traduzir a matéria que eu li, que saiu numa revista da igreja aqui, tá? Não chegou no Brasil ainda, eu acho, mas a gente vai conversar sobre isso. Ai, queridos, vamos fazer como o nosso amigo aqui da história de hoje fala. Vamos mostrar a verdade clara como a luz. A gente não esconde nada. Esconder pra quê? Mentir pra quê? Enganar pra quê? Eu não tô ganhando nada com isso, nem você, né? A gente tá ganhando sim liberdade, a gente tá ganhando autonomia sobre a própria vida, a gente tá ganhando leveza para viver a vida na sua plenitude, né?
a gente está ganhando paz, paz de espírito, paz de consciência. Você não tem motivo nenhum para ter medo de nada, você que saiu da igreja, viu? Ou quer sair, né? Você não precisa sentir culpa por nada, viu? Tudo que eles colocam para você ali, todas aquelas mentiras que eles te contam, usando, né, a culpa, a vergonha e o medo como tripé, né, para todos os dogmas deles. Isso são só táticas corporativas, eu diria, sujas, porque usam o nome de Deus para isso e a tua boa fé. Mas é isso que faz com que eles continuem crescendo monetariamente, exponencialmente no mundo inteiro, viu? Então é isso, meus queridos. Muito obrigada por me escutar. Falamos na próxima. Tchau, tchau.